E diante de tanta tecnologia, mas a gente vê a fiscalização e a sonegação continua. Onde é que está a falha? Ô Luiz, meu amigo, veja bem, o que é que a gente pode atribuir digamos assim, a esse ralo da sonegação do país, que é muito comum? Você tem ideia, para cada R$ 4 de impostos pagos, são sonegados. Isso é muito alto. Os governos, eles apostam nas administrações tributárias, tanto municipal, federal, estadual. A municipal ela nem existe. Aposta muito em tecnologia. Só que a gente sabe, isso é como a bandidagem, ela está sempre à frente A tecnologia ela serve para um lado e também serve para o outro. Então, que ao nosso ver, o que os governos deveriam investir é mais apoio presencial. É como uma blitz. Porque é que hoje dificilmente você tem digamos assim, incidência de pessoas bebendo e dirigindo, porque a blitz presencial está ali. E no caso dos órgãos de fiscalização, não. Por incrível que pareça, elas diminuíram a quantidade de pessoas. E isso faz falta, porque as mercadorias, elas circulam, quando você emite uma nota, em São Paulo, por exemplo, a Bahia, ela recepciona, o sistema recepciona aquela nota fiscal com aquela quantidade de mercadoria. Mas na maioria das vezes, quando o cara quer sonegar, ele coloca uma quantidade de mercadoria no carro e metade da mercadoria na nota. E isso é muito comum. Aí você tem a questão das empresas laranja. Se você não tem ideia de como é comum, você tem lá um CPF de não sei quem, abre a empresa, essa empresa recebe essa mercadoria, depois que você vai atrás dessa empresa, ela não existe. Então, o que a gente atribui a essa falta digamos assim, de um combate. E outro detalhe também muito importante. Aqui no Brasil é muito comum a gente querer americanizar todos os procedimentos, né? Já no caso da sonegação, não. Se você sonega lá nos Estados Unidos, lá é cadeia. Aqui no Brasil não é. O crime de sonegação do Brasil é o seguinte: se você sonegou, se você paga o tributo, esse crime, ele acaba. Ele acaba. Então, essa penalidade que deveria existir, mais severa, mais, digamos assim, atingir mais o sonegador, seria uma das propostas da FENAFISCO, que é a Federação dos Fiscos Estaduais e Distritais, na reforma tributária. Mas essa parte não passa, né? Porque interessa a quem? Então, o que a gente atribui a cada vez maior incidência de sonegação é exatamente isso. Essas facilidades que são ofertadas, vamos dizer assim, pelas administrações tributárias e o caminho aberto para a sonegação. Agora, Marcos, em relação a nós, consumidores, de um modo geral, de que forma podemos contribuir diretamente para uma arrecadação maior, que, consequentemente, espera-se que sejamos retribuídos pelo governo e assim, para que possamos ter mesmo essa consciência, né, da nota fiscal? Gostaria que você explicasse melhor. Assim, Luiz, o que é que a gente vê? Culturalmente, no Brasil, existe aquela coisa de que o imposto não volta, e de fato ele não volta como deveria voltar. E tem deficiência na segurança, tem deficiência na educação, tem deficiência mesmo na saúde e tantos outros serviços. Então fica aquela ideia de que você paga e não vê o retorno. E aí aqueles que têm a capacidade de informar, eles não fazem assim de maneira, digamos assim, a conscientização do cidadão de entender que o imposto é tudo. Nenhuma nação no mundo ela vive sem imposto, nenhuma. Por mais rica que ela seja. E se o cidadão brasileiro entendesse que tudo aquilo que ele compra, ele exigisse a nota fiscal, seríamos sim muito, muito difícil essa negação. Mas quando você vai, é muito comum você ver para que você quer nota, você para pagar imposto, para não fazer isso, não fazer aquilo. Então, essa mentalidade ela vai sendo
fomentada na cabeça da gente, cidadão, e a gente acaba esquecendo. E isso absorve, o cidadão absorve essas questões e acaba fazendo assim, pouca questão de receber uma nota fiscal, de exigir os seus direitos, e isso vai cada vez mais permitindo que a sonegação seja hoje uma coisa muito comum e até aceitável, Luiz, até aceitável, por incrível que pareça, até aceitável pelo cidadão, de um modo geral. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que muitos acham comum que a sonegação é um meio de defesa daquele que paga imposto, quando na verdade ela é muito nociva para todos nós, cidadãos, que precisamos dos serviços públicos. Então, em alguns momentos, a pessoa que pensa assim, que o crime compensa a questão da sonegação, todos nós, seja aquele o sonegador ou o consumidor, todos nós pagamos caro, como você disse, a cada R$4, é sonegado, todos nós acabamos pagando por isso. Eu não tenho dúvida, essa coisa de você, pra você ter ideia, os países onde nós temos as melhores qualidades de vida no mundo são nos países nórdicos, né? Dinamarca, Finlândia, Suécia. A carga tributária lá gira entre 50% e 70%. Tá? E você vê que lá, e quando você vai para uma revista Forbes, por exemplo, você não vê nenhum cidadão desses países figurando nessa lista. Ou seja, são pessoas que têm a consciência de que o imposto ele tem que existir, ele precisa existir. Então, o que é que acontece? Lá o camarada paga imposto porque sabe que ele vai ter um retorno. Lá não tem bilionários como nos Estados Unidos, na Europa, e por incrível que pareça, no Brasil, né? Se você tiver a oportunidade, Luiz, de você observar, se você tiver um tempo aí, veja aí, barões da dívida. Você vai ver lá quem são os devedores de imposto, né? Os grandes, né? Meu amigo, é que a gente, infelizmente, a gente não pode dizer. Porque o que é que acontece? Você tem que... O que é que ocorre na questão do tributo? Você não pode chamar de sonegador. Por quê? Porque se a dívida está judicializada, ele até então ele não é devedor, né? Ele não é devedor. Ele recebe uma notificação fiscal e aí ele entra com um questionamento. Essa dívida ela passa a ser judicializada. Mas se você olhar lá as grandes empresas, quais são as grandes empresas? São cervejarias, são petrolíferos, são empresas de telefonia. E a justiça, eu não sei porquê, tão ágil como não consegue resolver esses problemas. Bota uma pedra em cima e lá fica sem resolver essas questões. E aí vai fazendo, estimulando essa sonegação. Na verdade, o sonegar imposto no país é um grande negócio. E o melhor para quem sonega. Imagina você paga todo mês, você paga bonitinho. Vai lá, contribui com aquilo que você devido, e o seu não. Quando chega lá no final do ano, você pagou um valor de imposto e o outro não. No ano seguinte vem de lá o que chamam de refis, né? Ou seja, ele se permite pagar aquilo que foi sonegado e nos quantos meses de carência, com 90% de cabate de multa, e continua assim aquele que pagou. E aquele que pagou? Qual foi o benefício que teve? Nenhum. Então, tudo isso são estímulos da sonegação. Ô Marcos, nós temos um recorte em nível de Bahia em relação aos outros estados da federação, como nós estamos nesse ranking, infelizmente, de sonegadores? Você fala dos barões da dívida? Não, eu digo assim, de um modo geral, a Bahia em relação a outros estados. A média, olha, a dívida, a Bahia arrecada em média 35 bilhões de ICMS, que é o imposto estadual. 35 bilhões. Ela tem uma dívida ativa, Luiz, de mais ou menos 70. Por que é uma dívida ativa? A dívida ativa é aquela dívida que o Estado não tem perspectiva de receber mais. Então, nós temos o dobro de estoque de dívida
do que o Estado arrecada. São empresas que sonegaram, o Estado não cobrou em tempo honrado, não executa, sumiu e essa dívida ela nunca vai ser sendo paga. Então, a média de sonegação é mais ou menos parecida em todos os entes da federação.